E o Evangelho de João, nós temos quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E o Evangelho de João, ele tem uma particularidade em relação aos evangelhos. É que ele apresenta Jesus Cristo como Deus, apresenta ele com os atributos de Deus. Em outros evangelhos também isso seja presente, mas o Evangelho de João dá ênfase a Jesus Cristo como Deus. E é muito interessante que o Evangelho fala que Jesus tinha declarado que o profeta não é honrado na sua própria terra. E é interessante, quem conhece a história de Israel, sabe que muitos profetas de Israel foram perseguidos pelo povo de Israel. Muitos, como um dos que eu gosto bastante, da história de Elias, Deus demais, né? Elias também. Ou seja, há uma tendência Já assinei. de não ouvir, né, aquela história do santo de casa não era milagre, né? Há uma tendência de não ouvir. E Jesus, ele, iniciando o seu ministério, ele começa a fazer milagres. Primeiro foi transformar a água em vinho, a pedido de sua mãe Maria Santíssima. E a fama dele começou a se espalhar. Mas é interessante que ele diz: o profeta não é honrado na sua própria terra, porque lá em Jerusalém, que era a sede, né? Era a sede do culto dos judeus, era a sede também do governo da época. E Jesus, ele não foi honrado. Ele mesmo dizia: Jerusalém, Jerusalém, queria eu te tratar como a galinha com seus pintinhos. Jesus, ele lamentava pela dureza do coração de Jerusalém. A terra, Jerusalém, a terra a qual ficava o templo do Senhor, mas que muitos estavam com o coração fechado. E Jesus ele indo para Galiléia. O interessante é que Jerusalém era a capital de Israel, onde estavam os homens mais bem instruídos, os escribas, fariseus, mestres da lei, homens cultos, homens que conheciam a Torá, o Pentateuco, homens que conheciam as escrituras, mas eram homens de coração duro, homens de coração fechado. Eram homens que não estavam dispostos a receber a mensagem de Cristo, a receber o Evangelho, as boas novas. E Jesus indo para Galiléia, que era um lugar de pessoas humildes, pessoas de pouco conhecimento, mas eram pessoas que eram mais abertas. E a palavra diz que quando Jesus chegou na Galiléia, ele foi bem recebido pelos galileus, pelo que eles tinham visto o que Jesus havia feito. E é interessante que eles receberam Cristo muito bem, e naquele lugar, havia um homem, em Cafarnaum, que era uma comunidade, um funcionário do rei, e ficou sabendo das fama de Jesus Cristo. E ele disse: eu preciso ir até esse homem. Eu preciso conhecer esse homem. Ele teve um ato de fé. Ele sabia onde Cristo estava.
E ele decidiu ter um ato de fé e ir até Jesus. E socorrer, né? Pedir socorro a Jesus para o seu filho. Sabe, irmãos, o que é interessante é que muitas vezes nós sabemos aonde devemos ir. Nós sabemos. Quando a gente está angustiado, quando a gente está passando dificuldades, nós sabemos para onde ir. Mas muitas vezes a gente coloca resistência em. A gente sabe que Jesus está. Mas a gente, muitas vezes, coloca dificuldade. Às vezes acha que Jesus não vai ouvir, porque se acha dos piores pecadores. Eu já vi gente dizer que não vai à igreja, é um pecador tão ruim, que não se sente digno de estar na presença do Senhor e diz que Deus não vai lhe perdoar. Que é uma mentira que o diabo colocou no coração de nós. E Deus não vai lhe perdoar. Muitos estão agindo assim. E cada vez mais mergulham no pecado, cada vez mais se atolam no pecado, porque acham que Jesus ele não vai perdoar. Mas Jesus ele está lá te esperando. Ele diz: vem, vinde a mim quem está cansado, vinde a mim quem está fadigado, e eu vos darei alívio, vos darei descanso. Este homem, funcionário do rei, provavelmente teria contato com um dos homens importantes, grandes médicos da época, porque alguém para ser funcionário do rei provavelmente não era uma pessoa qualquer. Possivelmente, os reis queriam ao seu redor pessoas que fossem dotadas de inteligência e sabedoria. E esse homem foi até Cristo. E sabe o que é interessante? É que ele chega: Senhor, me acompanhe até o meu filho. E aí Jesus me diz, né? Se não vir sinais, prodígios, não acreditais. Ou seja, ele está dizendo assim: quer dizer que só vai acreditar em mim se eu for até lá? Só acredito se eu for até lá. Eu já pedi primeiro assim: eu só acredito em Jesus se ele fizer isso na minha vida. A barganha, né? Como se fosse assim com as coisas. Mas não precisa fazer barganha com Jesus. Ele diz assim: crê na minha palavra. Você crê no que eu estou dizendo? E este homem disse: Senhor, desce do meu forno. E Jesus diz assim: pode vir, teu filho está vivo. E Jesus, falando com autoridade, aquele homem decidiu acreditar na palavra de Jesus. E qual foi o resultado disso? O menino foi curado. Não precisou Jesus ir até lá. Precisou ele ir até Jesus. Não precisa Jesus ir até lá, mas nós precisamos ir até Jesus. Porque Jesus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, porque ele é Deus. Ele pode estar em qualquer lugar onde ele quiser. E ao mesmo tempo, Jesus ele está aqui, ele está na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele está na Perna, ele está em todos os lugares. Todas as igrejas no mundo inteiro, Jesus está lá, ao mesmo tempo. Em todas as missas que estão sendo realizadas no mundo todo, Jesus está lá presente ao mesmo tempo. E ele está também no meio daqueles que estão aflitos e entregam aos pecados. Ele está no meio do morador de rua. Ele está no meio daquele que já está abandonado, desamparado. Mas ele diz: vem até mim. Vem até mim.
primeiro passo é ir até Jesus. Vá até Jesus, o resto pode deixar que ele faz. A nossa salvação, a nossa condição de salvação é nós irmos até Jesus. Jesus ele não vai nos forçar a fazer nada. Ele não vai nos forçar, nos obrigar a servi-lo. Jesus ele quer nos atrair para ele por meio do seu amor. Não é nos forçando. Deus ele não nos força nada. Nós temos um livre-arbítrio. Você pode decidir adorar a Deus ou não. Você pode decidir adorar qualquer outra coisa. Ele é gentil, ele não me força. Mas ele te chama. Ele quer estar caindo com o amor dele. E esse amor dele, uma vez que ele já atrai, uma vez que você se aproxima e você dá um passo a caminho de Jesus, ele faz o restante. Ele trabalha em tudo aquilo que precisa na sua vida. Se você precisa se libertar do pecado, Jesus vai te libertar do pecado. Eu não tenho força para vencer o pecado. Sozinho você tem esse não. Sozinho você não tem força para vencer o pecado. Mas quando você vai atrás de Jesus, pode ter certeza que ele já ajuda você. Porque quanto mais eu busco a Jesus, mais eu me afasto do pecado. Então, se aproxime de Jesus. Confia nele. E ele jamais vai deixar você sem parar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.